ovelhinha chamada Capuchinho Vermelho, que vivia com a sua mãe à beira de uma grande floresta. Bom dia, avózinha! Avózinha? Então, mas esta não é a história? Não, esta não é a história do Capuchinho Vermelho, pois não? Perguntem lá vocês, porquê que tens as orelhas? É para te ouvir melhor, netinha. Que linda essa lua que lá vem, é o da lua que vem de Belém. Trus, trus, quem é? Era uma vez uma canção, uma lenga-lenga e um conto infantil que tinham muitos séculos. Embrenharam-se num caminho de branqueamento e perderam as versões tradicionais. Chegaram aos dias de hoje politicamente corretos. Nesta casa, feita de afetos e de histórias, vive uma família com 3 filhos. Ler um conto antes de dormir é um ritual que a mãe Ana não dispensa. Querem as 3 porquinhas? Olha, quem é este? É porco. Ai, o porco. Eu tenho Medo. Medo? Não, não tem medo. Aqui. Olha, mas veja o que aconteceu ao lobo, tu não tens medo. Mas o que acontece ao lobo mau nas novas versões dos contos clássicos infantis é cada vez menos trágico. Escapa-se à morte, que antes era certa, acaba foragido, em parte incerta. Na verdade, eles não acham muita piada, porque quando eu estou a contar estas histórias agora nesta versão mais moderna, em que o lobo mau já não morre, e eles não acham graça e dizem-me logo que mãe, a história não é assim. Para o pediatra Mário Cordeiro, não faz sentido este processo de limpeza das histórias tradicionais. Pelo contrário, diz que até pode ser prejudicial. É prejudicial no seguinte sentido: essas histórias têm um significado simbólico que a criança apreende e que a ajuda, a ela criança, a delinear o seu percurso de vida, a ganhar normas éticas em relação ao percurso de vida e até a perceber como é que o mal se pode esconder, como é que o mal pode aparecer. Por exemplo, no Lobo e do Capuchinho, a mensagem que é transmitida é uma mensagem altamente sexualizada. Aquilo, no fundo, funciona, a história foi feita como prevenção, ou para chamar a atenção, nessa altura, pronto, de uma jovem rapariga, mas no fundo, se pudesse generalizar às crianças todas, para o risco de serem molestadas sexualmente. Não te aproximes! A sobremesa está pronta! Não é por acaso que é utilizada a palavra comer, que é uma palavra, enfim, espero que os telespectadores não fiquem indignados com o que eu estou a dizer, mas é uma palavra que tem um sentido duplo. E é mais eficaz isso, portanto fica lá qualquer coisa que germine, que faça uma situação real do dia-a-dia, do que a velha frase, não fales com estranhos e outras coisas assim. A mesma opinião tem Alice Vieira, uma das referências na literatura infantil em Portugal. Para a escritora, o grande risco para as crianças não está no lobo mau, nem nas bruxas dos contos tradicionais. É a vulgarização, a banalização do mal. Hoje em dia, e isso é que me assusta, com isso é que as pessoas se deviam preocupar. Os miúdos têm tantos jogos, veem tanta coisa na televisão desde que acordam até que se deitam, e isso, ficam com aquela ideia, aquela noção, que a maneira mais normal, mais fácil de reagir a qualquer coisa má é dar-me um safanão, dar-me uma furtada. Posso deitar sangue ou morrer, ou matar este peixe gigante. Para já, não há nenhuma história tradicional que acabe mal, não há. Todas acabam bem. Agora vamos ver o que é preciso fazer para que acabe bem. E o acabar bem, é lógico, os maus são vencidos e os bons ganham. Vamos entrar para verem como é que se fazem os doces, crianças. Toca entrar. E é isso que as crianças aprendem, é que se querem alcançar alguma coisa de bom,
não podem contar com aquilo logo feito, têm de ter várias provações, têm de fazer coisas para alcançar esse bem. O Capuchinho Vermelho era uma menina muito, muito, muito querida. Para quem, além de mãe, faz das histórias profissão, a procura deste equilíbrio entre proteger as crianças e prepará-las para o mundo é um dilema constante. O lobo vestiu-se de avó porque tinha... O que é que ele tinha feito antes? Comida à avó. E ele abriu a boca e engoliu a Capuchinho. Devemos ter a força, e é difícil, de deixar os nossos filhos e as nossas crianças um bocadinho à solta e não os proteger como esta sociedade nos empurra às vezes. A senhora é que está na história errada. Esta não é a história da... Cinderela, esta é a história da... Os meninos não vivem numa redoma de vidro. Eles estão aqui, não é? E eles são confrontados todos os dias com coisas boas, com coisas más, têm que aprender a lidar com o que são muitas vezes as frustrações. Os manos Salvador e Vicente assistem pela primeira vez ao filme Bambi. O olhar presente da mãe é proteção permanente. Acho que é um filme muito violento e lembro-me que da primeira vez que eles me pediram para ver, ficar assim um bocadinho na dúvida, mas eles até reagiram bem. A violência gratuita é sempre má e é um mau exemplo. Mas nestes casos não é uma violência gratuita e aquela morte da mãe que acontece em quase todas as histórias, no caso do Bambi, é de uma forma um bocadinho diferente, mas se for às princesas todas, a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, tudo, as mães morrem sempre. No fundo é dita à criança em todas as histórias e complementam-se umas às outras. Haverá um dia em que tu, que estás a ouvir esta história, não é por acaso que elas são contadas aos 3, 4, 5 anos, de uma idade ainda pré-simbólica, daí elas captarem de uma forma diferente do que se fosse lido aos 15 anos, vais ter de te libertar desse manto protetor para te fazeres ao caminho. Esta canção conseguiu atravessar os tempos sem ser censurada, talvez por a mensagem não ser tão óbvia, mas ouvida com atenção, relata uma realidade cruel. Tenho filhos pequeninos, não os posso sustentar. No passado, pagava-se uma taxa por cada barco que chegava a Lisboa. A letra fala de uma mãe que não tem dinheiro para pagar esse imposto e, no limite, entrega o próprio filho. E é bom que as crianças hoje saibam que houve um tempo, e ainda o há, de outras formas ainda há, de escravatura, de humilhação e que realmente as injustiças no mundo continuam a existir e é bom que elas abram os olhos para isso. Concedo que uma coisa ou outra completamente desfasada das práticas atuais possa mudar. Sei lá, tudo que veicula alguma ideia racista, de diminuição do papel da mulher, de humilhação. É o homem do café. Quanto custa? O chão. Vai-se embora, seu trapalhão. Eu não sei se é por ouvir essa história que uma criança fica racista ou esclavagista. Mas pode parecer de mau gosto. Pronto, eu acho que o mau gosto é uma coisa que, se for possível evitar, não tem nada a ver com o politicamente correto. É mau gosto. Pronto. Se há poucos anos cantar "Atirei o pau ao gato" não levantava questões de consciência, a preocupação com os animais fez com que a letra sofresse alterações. Atirei o peixe ao gato. Atirei o peixe ao gato? Sério? Não acredito que haja crianças que atirem paus a gatos, no sentido de fazer mal, por causa da história. Eu acho que é um excesso de zelo que eu acho que se torna um bocado ridículo. E quando se entra no excesso, há sempre quem acabe por fazer humor.
prefiro a versão modernista, atirei o peixe ao gato. Adoro, 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 adoro. Eu acredito que as nossas crianças vão ser muito mais pacifistas e serão, por inerência, futuros militantes do PAN. Não se aprende nada com contos infantis e as crianças também acho que não têm tempo, visto estarem, na sua grande maioria, a jogar, não é? O dia só tem 24 horas, as crianças têm que jogar no mínimo 22 horas. Não estou a ver espaço para ler um conto infantil. Vicente e Salvador encontram espaço para os livros. Olha, muitas histórias. Livros que hoje em dia são bem mais atraentes e também mais caros do que noutros tempos, em que se dava mais tempo ao tempo e mais importância ao conteúdo do que à estética. Claro que dá um bocadinho de trabalho aos pais, ler as histórias, ler bem. Quando o predomínio da ilustração, é mesmo isso, quando há pop-ups e pops não sei o quê, e abrem e fecham, assim é mais fácil, porque o menino fica a olhar para aquilo, brinca, rasga, não sei o quê, e já não tem que se inventar nada. Por mais distrações visuais que existam, sejam em papel ou nas novas tecnologias, há contos que nunca ficarão perdidos. Serão sempre achados num livro, num palco, num ecrã ou simplesmente num colo. E agora? Agora a mãe dá-vos um beijinho e vão para a caminha. Pozinhos de perlim, pim, pim. A história chegou ao fim. Bravo!